A fragilidade da vida humana é como uma teia fina, tecida delicadamente entre os momentos de nascimento e morte. Cada fio representa uma experiência, um suspiro, uma batida do coração. Às vezes, somos envolvidos pela ilusão de que somos invulneráveis, que a vida é duradoura e constante. No entanto, basta um sopro do imprevisível para romper essa teia frágil. No relato de hoje, você vai conhecer a história de como uma simples bolinha de brinquedo, no lugar errado e na hora errada, pode tirar uma vida de forma extremamente violenta. Mas antes de iniciarmos este relato, se você é fã de relatos sombrios e sinistros em ambientes selvagens, você veio ao lugar certo, porque por aqui esse é o nosso foco principal. Então, por favor, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Sua inscrição e seu like significam um mundo para nós. Considere compartilhar este conteúdo em suas mídias sociais. Assim, você estará alertando mais pessoas para o frágil ato de equilíbrio entre o homem e a natureza selvagem. A saga bíblica de Daniel na Cova dos Leões, narrada no Antigo Testamento, reverenciado pelos cristãos e também presente no Tanakh, uma obra sagrada do judaísmo, é um relato emblemático da resiliência e proteção divina. Nessa passagem atemporal, Daniel, a mando do rei Dário do primeiro Império Persa, é lançado em um fosso escavado na terra, repleto de leões vorazes. Surpreendentemente, contrariando toda a expectativa, Daniel emerge ileso, sem sequer um arranhão, testemunhando o poder transcendente que o envolve. Contudo, ao longo dos séculos, nem todos compartilharam da mesma benevolência divina de Daniel. Alguns, de maneira trágica, encontravam-se diante de desafios tão selvagens quanto os leões da narrativa bíblica. Existem casos em que as pessoas não precisam ser deliberadamente lançadas à cova dos leões. Em vez disso, a própria fera se apresenta, implacável em sua investida. Uma história especial sombria é a de Alexandra Black, cujo destino se conduziu ao terrível encontro com os leões dentro de um zoológico nos Estados Unidos. Em um desdobramento trágico, ela foi arrastada para o recinto dos leões, perdendo a vida de forma prematura e trágica. Essa narrativa dolorosa destaca a realidade de que, ao contrário de Daniel, nem todos escapam incólumes quando confrontados com as feras da vida, sejam elas simbólicas ou reais. Alexandra Black, uma jovem de 22 anos, era apaixonada por animais desde a infância, quando eles se tornaram a fonte de sua fascinação. Seu amor pelos bichinhos era tão palpável que, desde pequena, ela manifestava aos seus pais o desejo de dedicar-se ao cuidado deles. Movida por essa paixão, ela traçou seu caminho em busca do sonho que alimentava desde os primeiros anos de vida. Conhecida carinhosamente como Alex, entre amigos, ela concluiu o ensino médio em 2013, aos 17 anos em sua cidade natal. Naquele ano, ela deu um passo significativo em direção ao seu objetivo, ao ingressar no curso de Biologia da faculdade após a aprovação no vestibular. Com esforço e determinação, ela conseguiu garantir sua vaga na Universidade de Indiana, localizada em Bloomington, a apenas 100 quilômetros de sua residência. Ao longo de sua jornada acadêmica, Alex não apenas se dedicou aos estudos, mas também mergulhou de maneira intensa na experiência universitária. Participou de eventos sociais, fez amizades e absorveu cada oportunidade para aprender. No quarto ano de faculdade, na reta final do seu curso, Alexandra iniciou os estágios, uma fase que ela considerava a mais gratificante. Imersa em seu contato constante com os animais que sempre amou, Alex dedicava-se sem remuneração a diversos lugares que acolhiam animais abandonados. Seu último estágio, realizado no Wolf Park, em Battle Grove, Indiana, representou a culminância de sua paixão e dedicação à causa animal, marcando o quarto estágio em sua trajetória profissional. Em maio de 2018, Alexandra completou sua graduação na faculdade, tornando-se oficialmente uma bióloga. Após a formatura, ela dedicou algum tempo no Wolf Park antes de embarcar em uma nova jornada profissional. Não demorou muito para que oportunidades mais desafiadoras se apresentassem. Em 19 de dezembro de 2018, Alex percorreu quase 1.000 quilômetros até a cidade de Burlington, na Carolina do Norte, para realizar mais de seus sonhos, trabalhar com animais selvagens. No dia seguinte, em 20 de dezembro, ela iniciou mais um estágio em um centro de conservação nas proximidades da cidade.
a Conservation Center, um parque zoológico de 18 hectares, localizado nos municípios de Burlington e Castle Country, na Carolina do Norte. Foi a próxima parada significativa em sua trajetória profissional. Fundado em 99, o centro abriu suas portas ao público em 2007, atraindo cerca de 16 mil visitantes anualmente. O parque é lar de leões, lobos, coiotes, dingos, leopardos, tigres e diversas outras espécies de animais selvagens. Ao conquistar um estágio remunerado no Conservation Center, Alex visava não apenas aprender a lidar com esses animais, compreendendo seu comportamento e participando do manejo diário, mas também tinha como objetivo central aprofundar seus conhecimentos sobre os leões abrigados no centro. A busca pelo entendimento mais profundo dessas majestosas criaturas impulsionava sua paixão pela preservação e compreensão das espécies. No dia 30 de dezembro de 2018, às vésperas do Ano Novo, Alex prosseguia com seu estágio no parque. Após 2 semanas imersa na rotina diária dos animais, ela já estava bastante familiarizada com o cotidiano dessas magníficas criaturas. Naquele domingo ensolarado, a administração do parque havia planejado uma limpeza na ala dos leões, mobilizando todos os tratadores especializados nessa tarefa. Motivado pelo desejo de absorver todo o conhecimento possível sobre os leões, Alex optou por se unir à equipe nessa empreitada. Por volta das 9 horas da manhã, eles deram início à limpeza. A primeira etapa consistia em isolar os leões em uma área específica, garantindo a segurança da equipe durante a limpeza. A responsabilidade dessa tarefa recaiu sobre Ashley Watt, uma treinadora dedicada aos animais. Utilizando um bastão e iscas de carne, Ashley separou os 14 leões do parque, conduzindo-os para amplas gaiolas do lado de fora dos seus recintos. Espaços gramados, delimitados por grades de arame. Ali permaneceriam trancafiados até a conclusão da limpeza. Em seguida, os tratadores, com a participação ativa de Alex, juntaram-se a Ashley para iniciar a higienização das baías. Por volta das 11 horas, haviam concluído a limpeza de 10 das 14 baías. O próximo desafio seria a baía de um leão chamado Matai. Conforme relatos do pessoal, Matai era considerado o leão mais perigoso do local. Suas tentativas anteriores de atacar funcionários do centro não foram bem-sucedidas, mas sua reputação como uma presença imponente e potencialmente perigosa pairava sobre o ambiente do parque. Naquele fatídico domingo, a rotina da limpeza na ala dos leões estava em andamento. O leão Matai, o imponente macho de 14 anos, foi conduzido por Ashley, a experiente treinadora, até uma gaiola dentro de sua baía. Com maestria, Ashley lançou um pedaço de carne no fundo da gaiola para distrair o felino, enquanto um tratador habilmente fechava a porta pela frente. No entanto, o destino cruel se escondia nos detalhes. Uma bolinha, mero objeto de entretenimento do leão, inadvertidamente ficou presa entre a porta e a lateral da gaiola, impedindo que o trinco se fechasse por completo, um detalhe que passou despercebido pelo tratador. O cativeiro do leão se transformou em um palco de tensão quando, confrontado pela presença humana, Matai começou a andar inquieto dentro da gaiola. Irritado, relatavam os funcionários, ele investiu com suas poderosas garras contra as grades, buscando uma rota de fuga. Em um golpe preciso, a porta cedeu, abrindo-se para o imprevisível. Aquele pequeno recinto, que deveria ser intransponível, tornou-se a passagem para uma reviravolta trágica. Com agilidade assustadora, Matai avançou em direção aos tratadores. O tempo pareceu congelar por um breve instante, apenas para ser quebrado pelo grito de horror que escapou dos lábios de Alex. O leão, desviando o foco, agachou-se e mordeu o pé da jovem com precisão, não com a intenção de arrancá-lo, mas de fisgá-lo. E em um movimento fluido, Matai arrastou Alexandra pela grama em direção à jaula, um espaço que, ironicamente, representava a suposta segurança que agora se mostrava ilusória. O cenário paradisíaco do Conservation Center transformou-se, em questão de segundos, em um palco de urgência, desespero e uma triste narrativa que ficaria marcada na história daquele fatídico dia. Com Alexandra desacordada e à mercê da fúria implacável de Matai, a atmosfera ao redor da jaula estava impregnada de desespero e choque. O leão, indiferente ao estado de Alex, continuava seus ataques brutais. Suas mandíbulas afundavam-se no pescoço da jovem. O solo ao redor estava marcado por arranhões e manchas de grama amassada, testemunhas silenciosas da luta desigual entre a fragilidade humana e a força selvagem.
As tentativas desesperadas de Alex, agora inconsciente, de resistir aos golpes do leão eram visíveis pelas marcas de garras em seus braços e pernas. Enquanto isso, os funcionários do parque, paralisados pela impotência e horror, observavam a cena com lágrimas nos olhos. A chegada da polícia foi demorada devido à localização rural do centro de conservação. Diante da urgência, os diretores do parque decidiram intervir antes que fosse tarde demais. Correndo em direção ao recinto de Matai, o diretor do centro, Doug Evans, agarrou uma pistola de dardos tranquilizantes reservada para emergências. Enquanto os funcionários, atônitos e chorosos, se aglomeravam ao redor da jaula sem saber como agir. Doug, com mãos trêmulas, municiou a pistola e começou a disparar contra o leão. O primeiro disparo não surtiu efeito, o segundo, tampouco. Com a angústia estampada em seu rosto, Doug continuou a atirar dados no animal. Mesmo atingindo Matai 4 vezes, não foi suficiente para derrubar a fera. A esperança de conter Matai antes que causasse mais danos começava a se dissipar, deixando todos mergulhados em uma angústia profunda e impotente. O silêncio naquele momento era quebrado apenas pelos rugidos do leão e pelos ecos dos disparos. Uma sinfonia sombria que anunciava o desfecho trágico de uma situação que, infelizmente, parecia irremediável. Enquanto o cenário de desespero se desdobrava, 2 viaturas da polícia do condado de Caswell chegaram ao parque, com as sirenes cortando o ar tenso. Os policiais desembarcaram apressadamente, correndo em direção à área do incidente, guiados pelos porteiros do parque. A gravidade da situação estava evidente quando se aproximaram da jaula onde o leão, agora alvo de múltiplos dardos tranquilizantes, mantinha uma calma perturbadora ao lado do corpo de Alex. A visão macabra revelou a trágica realidade. Alex jazia no chão, com o pescoço exposto, uma imagem de horror que se inscreveria na memória dos presentes. O leão, com 4 dardos cravados em sua pele, emanava uma serenidade que contrastava brutalmente com a carnificina ao seu redor. Os policiais, ainda não cientes do destino de Alex, enfrentaram a urgência de retirá-lo do recinto na esperança de salvá-la. Foi então que Doug informou aos policiais que os dardos tranquilizantes haviam sido ineficazes. Diante dessa dolorosa constatação, restava apenas uma decisão: abater o leão a tiros. Um policial disparou o primeiro tiro de pistola, atingindo o leão na lateral, na altura do estômago. Surpreendentemente, o animal se levantou, desafiando a letalidade do disparo e começou a perambular pela jaula. Uma sensação de perplexidade pairava sobre os presentes, enquanto o leão, aparentando uma determinação quase sobrenatural, continuava a se mover apesar do ferimento e dos dardos cravados em seu corpo. Outro policial efetuou um segundo disparo, dessa vez atingindo a costela do leão, mas a criatura não demonstrou a bala. Ele persistia, percorrendo a jaula como se fosse imune à dor. Os policiais, agora em uma desesperada série de ações, dispararam mais 5 vezes, enquanto o felino continuava seu errático movimento em torno do corpo de Alex. Foi somente com um 8º tiro que o leão finalmente pareceu sucumbir e Doug aconselhou os policiais a dispararem um último tiro no coração para garantir a morte do animal. O eco dos disparos, que antes reverberava em meio à tragédia, agora deixava um silêncio pesado e sombrio, marcando o fim tumultuado dessa narrativa trágica no centro do Conservation Center. No momento em que o leão foi finalmente abatido, os socorristas conseguiram adentrar o recinto para resgatar Alex. No entanto, ao chegarem ao local, a trágica realidade se impôs. Alexandra Black já estava sem vida. Nenhum esforço adicional poderia reverter o destino. Uma autópsia subsequente, realizada para elucidar as circunstâncias da morte, revelou uma dolorosa narrativa de ferimentos fatais. A jovem bióloga de 22 anos sucumbiu a combinações devastadoras de múltiplas lacerações profundas no pescoço. Além disso, Black sofreu uma perfuração no crânio, fratura na medula espinhal e uma série de lacerações adicionais em todo o corpo durante o brutal ataque. Assim, de maneira trágica e precoce, chegava ao fim a promissora trajetória da jovem bióloga. O saldo final desse fatídico dia deixou 2 seres vivos, Matai e Alexandra Black, lado a lado no chão da jaula, com suas vidas interligadas de maneira inesperada e fatal. Se este vídeo despertou seu interesse, sugiro que clique em um dos links que estão sendo sugeridos para você neste momento. Obrigado por me acompanhar até aqui.